Oi, eu sou a Ana da Árvore dos Contos e o vídeo de hoje é um vídeo de leituras do mês. Bom, tô trazendo para vocês hoje as leituras que eu fiz em março e abril. Março eu li muito pouco, achei que nem compensava gravar um vídeo, então eu deixei acumular esses 2 meses para contar para vocês o que eu li. Bom, eu li de um autor nacional, o autor Mário Vicente, o livro Mademoiselle Zaira. Nesse livro aqui nós temos a história da Zaira, que é uma jovem de 15 anos. A história se passa nos anos dourados, né, nos meados ali da década de 50. E a Zaira é uma jovem que, né, nesse período sofria toda a questão de repressão, de fazer aquilo que a família considerava correto, a escolha de um namorado teria que passar pelo crivo dos pais, né? Então ela vivia aquele momento, assim, por um lado gostoso, mas também de muita rigidez na criação e educação da Zaira. E um dia ela vai num baile de carnaval, vai acompanhada com a prima, e ela sofre uma violência sexual e ela acaba ficando grávida. E a Zaira, ela não recebe muito apoio dos pais, né? A mãe é uma mãe assim, bem submissa, o pai muito autoritário, muito severo, muito frio. E a Zaira, ela é enviada, né, para ficar num convento no período da gravidez, tá? Tudo isso não é spoiler, tá até na resenha. E essa história aqui, ela traz um grande diferencial para poder narrar todo esse drama da Zaira, é que a história é contada sob o ponto de vista do feto. Né? Então isso traz uma perspectiva bem diferente. O feto, em alguns momentos, ele é narrador, em outros ele é personagem, porque ele traz as emoções e sentimentos dele. Então é um romance assim, que me surpreendeu bastante. Eu achei a história assim, muito diferente, a forma com que o autor foi construindo e costurando os fatos. É uma história bem dramática, mas é uma história assim que tem pontos como mistérios a serem revelados ao longo da trama. Então é um livro que ele prende muito a atenção. Você fica querendo saber o que vai acontecer, ele vai soltando as pistas e aquilo vai se tornando cada vez mais instigante. Tá? Então eu recomendo muito a leitura de Mademoiselle Zaira. Uma outra leitura que eu fiz foi O Garoto que Tinha Asas, da autora nacional Raíza Varela. Este é um segundo livro. O primeiro é este aqui, ó, O Garoto dos Olhos Azuis, né, que eu li e gostei bastante, eu vi muitas resenhas positivas a respeito dele, é uma história, assim, deliciosa, divertida, muito bem humorada, é um romance muito gostoso. E esse aqui vai contar a história do irmão da protagonista daquele primeiro livro, tá? Então é a história do Augusto, vulgo Monstro, o apelido dele é Monstro. Então, nesse livro aqui a gente tem mais uma história, mais um romance também com essa característica da autora de trazer uma pitada bem humorada, divertida. É muito gostosa a escrita da Raíza. E ela trouxe um componente a mais, que tem toda uma questão de mistério nessa história, né? Que vai sendo revelada aos poucos. Então você fica ali preso para saber o que tem ali por trás dos personagens dessa história. E ela é uma versão, né, uma certa influência do clássico A Bela e a Fera, então ficou muito bacana, né, você percebe essa influência da Bela e a Fera, mas aqui a gente tem toda uma outra história, muito bacana, um livro assim que eu gostei muito, né, o personagem é um personagem do Augusto interessante, vale super a pena, mas eu recomendo a leitura na ordem. Então leiam primeiro, né, O Garoto dos Olhos Azuis e aí depois O Garoto que Tinha Asas. São independentes, mas nesse livro aqui você vai ter spoiler do primeiro, tá? Então vale mais a pena a leitura na ordem.
também da autora nacional Leila Rego. Esse eu recebi de parceria da editora Gutenberg. O livro Partiu Vida Nova. Aqui nós temos a história da Mariana, que nome lindo, o nome da minha filha. A Mariana é uma jovem, né, romântica, que também sonhava em ter seu casamento, sua família. Ela é de uma família assim mais simples em termos econômicos, e aí ela conhece o Eduardo. O Eduardo já é de uma família mais abastada, eles se conhecem no cursinho e dali se desenvolvem, né, os anos de namoro até marcar a data do casamento. Só que horas antes do casamento, o Eduardo procura a Mariana para ter uma conversa. E ele insiste que ele precisa ter essa conversa. E aí vem todo o desenrolar desta história, que eu não vou contar para vocês o que é, né? Mas é uma história assim muito bacana. É um livro que também traz alguns pontos assim bem humorados na história, mas é um livro que fala muito assim de valores, de princípios, fala de relações familiares. É uma história assim que traz bastante sentimento, né? Ela tem um pouquinho ali de drama, mas é um chiquilite, então é uma leitura leve, gostosa, mas que tem valores aí de fundo, né? Dando corpo a essa história. Eu gostei muito, me surpreendi. Chiquilite não é um tipo de leitura assim que eu esteja tão habituada, não que eu acho ruim, eu já li alguns, mas esse realmente foi um livro assim que eu li muito rápido. Eu queria saber o que ia acontecer e gostei da forma com que a Leila Rego conduziu aí toda os acontecimentos da vida da Mariana, tá? Então eu recomendo muito a leitura de Partiu Vida Nova, foi super bacana. Todos esses livros que eu li tem resenha no blog, tá? Se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aqui embaixo o link do blog. Lá vocês coloquem o nome do livro, né, na caixinha de pesquisa, e tem a resenha de todos. Bom, eu li também, e aí vem, né, uma mega expectativa de novo, da Jojo Moyes, Depois de Você, um livro da editora Intrínseca. Bom, ele é a continuação do queridinho Como Eu Era Antes de Você, um livro que arrebatou milhares de fãs pelo mundo. Tá saindo aí em breve o filme e me arrebatou também, ficou entre as melhores leituras daquele ano, né, quando ele foi lançado. Foi um livro assim que me deu muita angústia, eu me emocionei muito, é um livro que mexeu demais com as minhas emoções. Este aqui, apesar de eu estar assim bem ansiosa para fazer a leitura, por eu ter gostado tanto do primeiro, havia uma expectativa e havia um pouquinho de pé no chão. Expectativa por ler mais um livro dessa autora. Mas tinha os pés no chão porque eu não conseguia acreditar, me desculpe, autora, que o livro fosse ser tão impactante como o primeiro. Eu não conseguia acreditar. Então a minha expectativa estava um pouco mais baixa. E realmente, eu digo para vocês, eu não vou dar muitas informações, porque senão eu acabo, né, contando um pouco do primeiro livro. Mas assim, foi um livro que eu gostei. A autora escreve muito bem, ela traz emoção para a história, você fica ali muito perto do sentimento da Lu, né, que é a protagonista. A autora ela tem uma capacidade de fazer com que você se envolva com a história. Então é uma história também que traz bastante emoção, traz transformação, né, um crescimento do personagem, mas não é uma história impactante. Isso não é. Mas é um bom livro, sim, porque é uma autora talentosa e tem uma escrita gostosa, uma escrita envolvente. Então eu recomendo, quem lê o primeiro, leia o segundo. Acho que é interessante saber que caminhos a vida da Lu foi levando, e traz emoção, sim, só não traz com toda aquela carga, com todo aquele impacto em relação ao primeiro livro, tá? Eu gostei de ler Depois de Você.
Bom, agora vem um livro. Esse aqui tem resenha em vídeo, tá? Tem escrita no blog e tem em vídeo também. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link. Eu não vou me estender muito, não. Esse aqui é um romance de época. É um livro publicado em Portugal. Ele traz a história das irmãs Treble. São duas irmãs que moram em Londres e elas estão numa situação quase que de falência. E elas resolvem então dar aulas de etiqueta para moças, né, ditas rebeldes, problemáticas, né? Só que essas duas irmãs, elas são duas figuras, né, excêntricas, engraçadas em alguns momentos, românticas em outros. Elas acham que elas ainda estão em condições de arrumar um marido, sendo que nessa época as mocinhas casavam adolescentes, né? E aí se desenrola a história, onde a primeira cliente das irmãs Treble é a Felicity. E é uma história assim, um romance assim, muito leve, muito gostoso, é um passatempo delicioso, não é um romance assim de paixão intensa, isso vocês não encontram nesse livro, mas ele é muito gostoso, ele é divertido, eu gostei muito, ele faz parte da série Academia de Etiqueta, e logo eu vou ler o segundo, tá? Eu já tenho, e logo eu vou ler o segundo e vou trazer pra vocês. Tá? Ele é um livro da editora Asa. Super bacaninha a Educação de Felicity. E a última leitura que eu fiz desse livro tão dramático, que é Irmãs em Auschwitz. É um livro da Universo dos Livros. Esse livro conta a história da Rena, né? O livro, na verdade, ele foi contado pela Rena, com apoio de uma autora. Então ele vai trazer a história da Rena e da Danka, que é a irmã dela. As duas, né, como a história diz, a história se passa em Auschwitz. Elas eram judias, né, filhas de camponeses, acabam sendo levadas para o campo de concentração. Então é mais uma história aí do período da Segunda Guerra Mundial. E é um livro assim que tem todo aquele peso de toda a história sobre o Holocausto, o confinamento, né? Ser prisioneira da SS. Mas ele traz porções assim de muita emoção. O amor entre as irmãs é muito bonito, é muito forte. A Rena, que é quem narra a história pra gente, então a gente tem muito mais as impressões dela sobre tudo que acontece, a percepção dela. É uma pessoa incrível. Eu gostei demais dessa leitura. É um livro assim, para quem curte o tema, recomendo muito, né? Pode anotar aí que vocês não irão se arrepender. É um livro grande, aí tem um pouquinho mais de 400 páginas, mas é uma leitura, apesar de ser um tema muito denso, a escrita é deliciosa. E tem todo um trabalho de pesquisa aqui da autora, que ajudou a organizar essas memórias da Rena, né, para poder contar pra gente e contextualizar historicamente. Ele é contado cronologicamente, tudo que foi acontecendo na vida delas, tá? Uma leitura maravilhosa, um livro assim emocionante, forte, intenso, que eu recomendo muito para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras que eu fiz em março e abril. Se gostou, deixa um joinha, se não é inscrito, se inscreva. E um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!